Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, leremos do verso 1 até o 9. É o texto básico para nós utilizarmos aqui, antes de nós participarmos da mesa do Senhor. Josué, lá no Velho Testamento, no capítulo de número 1, do 1 ao 9 versículo. Vamos abrir a nossa Bíblia então no texto. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Até o versículo de número 9. Vamos orar mais uma vez. Pai, agradecemos mais uma vez pela tua palavra. E obrigado, Deus, porque no ano de 2018, tu concedeste a cada um de nós a bênção de estudarmos, meditarmos na tua palavra e de lê-la. E obrigado também, ó Deus, porque ao adentrarmos esse novo ano, o ano de 2019, com tantos desafios, nada melhor, ó Deus, do que olharmos para a tua palavra e nos colocarmos, ó Deus, à disposição do Senhor, para que o Senhor faça o melhor para a nossa vida. Fale ao nosso coração e nos abençoe através dessa palavra neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Moisés foi um dos maiores profetas da Bíblia. Interessante notar que ele foi um dos maiores profetas, mas Moisés não teve túmulo. Se tivesse, quem sabe nós escreveríamos, o que está aí em Deuteronômio 34:10. Olha para você ver, só olhar um pouquinho acima da sua Bíblia, que diz o seguinte: nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Provavelmente, se tivesse túmulo, isto seria escrito ali na sua lápide, dizendo para ele ali de maneira muito, muito maravilhosa, Nunca mais se levantou Israel, profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Por que eu digo Moisés? Moisés, ele foi um instrumento de Deus para a libertação dos israelitas. Moisés também foi intermediário entre Deus e o povo. Ele foi também instrumento de Deus na transmissão da lei, na transmissão das promessas, do culto, a forma que o culto deveria ser prestado a Deus. Ele pôde também organizar e estruturar o povo que saiu do Egito. Então podemos dizer que Moisés, ele foi o guia, ele foi o pai, ele foi o separador de brigas. Moisés foi o encorajador do povo através daquela longa e árdua caminhada pelo deserto. Agora, Deus também
deu responsabilidades a Moisés que faria tremer e sair correndo qualquer um de nós. Mesmo Moisés sendo o grande libertador, Deus deu para ele responsabilidades tremendas, tremendas. Interessante que Moisés, ele tentou escorregar de todas as suas responsabilidades. Quando ele falou, mas quem sou eu para falar com o rei do Egito? Ah, Senhor, os israelitas não vão acreditar em mim. Ah, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Como que eu vou chegar diante daquele povo? Não, Senhor, por favor, mande outra pessoa. Meus irmãos, quando Deus dá responsabilidades, Ele também concede habilidades e condições para que o trabalho seja realizado. Assim sendo, nós vemos que Deus, então, na sua infinita misericórdia, Ele dotou Moisés com raros dons. Ele foi líder, ele foi um legislador, ele foi um conselheiro, ele foi um juiz, ele foi um profeta, ele foi um sacerdote. Digo isso, meus irmãos, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem para cada um de nós um ministério. Deus tem para cada um de nós um serviço importante no reino. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos capacita com dons espirituais para que nós possamos realizar a nossa tarefa. E nós temos aí, então, diante de nós, um ano todo pela frente. Um ano de 2019 descortina diante de mim e de você. É o primeiro domingo, dia 6. Quantos dias temos pela frente ainda? Quantos desafios temos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida estudantil, na nossa vida eclesiástica, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. E Deus tem então para cada um de nós um serviço muito importante. E Ele então nos capacita com dons para que nós possamos realizar a nossa tarefa. O verso 2 diz o seguinte, que Moisés estava morto. Quando fala assim desse jeito, Moisés estava morto. Mostrando para nós que mesmo Moisés, ele tem os seus limites. Mesmo sendo o que foi. Mesmo com toda a sua capacidade. Mesmo com todos os seus dons. Mesmo com todas aquelas habilidades, capacidades que Deus mesmo concedeu a ele. Nós sabemos que Moisés tem os seus limites. Porque o centro da história não é Moisés, e sim Deus. O centro da história não é Moisés, e sim Deus. Deus. O trabalho está inacabado. Os planos e os propósitos de Deus se estendem adiante. Porque o plano de Deus é a redenção do homem e do universo. E nós, conforme nós acabamos de cantar, Jesus é o centro do plano da redenção de Deus. Porque nós dissemos aqui com muita alegria que sem Jesus nós estaríamos perdidos. Sem Deus no mundo, entregues à escravidão do pecado e entregues a Satanás. Porque Jesus Cristo, Ele lançou toda a fundação e estruturação do edifício da salvação. E nós, pela ação do Espírito Santo, vamos cuidando diariamente da sua edificação aqui na face da terra. Então, olhando aqui para esse texto, nós vemos de maneira muito especial que, mostrando para nós que Jesus, então, diante do seu plano de redenção, Ele dará o toque final quando Ele vier pela segunda vez. Para buscar o seu povo e buscar a sua igreja. Tanto que lá em Atos capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Jesus começou e nós continuamos. Você e eu, nós somos o seu corpo, dotados com o seu espírito e pelo poder da sua palavra. Nós prosseguimos onde? No cumprimento dos propósitos de Deus, aqui na face da terra. Por isso que a célere expressão, quando um tomba, outro levanta. Cada um então tem a sua parte, o seu papel. Deus habilita, Deus concede dons, Deus faz exigências. Meus irmãos, nós temos aqui em Josué capítulo 1, um exemplo disso. O povo de Deus está às margens do Jordão, aguardando a posse da herança, a culminação dos anos de desafio, de tribulação e de esperança. É uma hora decisiva. Que demanda então, que delibera um líder de grande habilidade. O que Deus faz então na sua infinita misericórdia? Deus coloca então Josué. Josué não está ali por coincidência, ou pela ausência de alguém melhor.
é um líder preparado por Deus. É um líder dotado de dons e dele muito se requer. Então, olhando para tudo aquilo que nós já podemos delinear para os irmãos até agora, eu quero compartilhar com os irmãos, pensando e refletindo sobre a questão dos desafios que nós temos aí para frente, diante dos desafios que nós temos na nossa vida e diante do trabalho do Senhor nesse ano. Quais são os dons e requerimentos do verdadeiro cristão? Nós como cristãos. Quais são os dons e requerimentos que nós temos pela frente nesse ano de 2019? Primeiro aspecto que quero destacar, que escolha e direção requerem submissão. Vamos falar juntos? Escolha e direção requerem submissão. Meus irmãos, a escolha e direção vem de Deus. Deus exige de Josué a submissão. Bem claro no versículo 2, quando ele fala: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Daí por em diante, nós vemos que encontramos Josué em ação. Se você vê no versículo 10, nós vemos então, deu ordem Josué aos principais do povo, dizendo, olha só, ele em ação. No capítulo 2, no versículo 1, de Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. No capítulo 3, mostra também que ele levantou de madrugada. No capítulo 4, mostra a sua ação. E no capítulo 4, versículo 9, da mesma forma. Então, Josué não está no seu posto por acaso. Deus o havia escolhido e certamente cuidou de cada um dos seus passos, desde o Egito. Então, quando nós olhamos nisso, escolha e direção requerem submissão, escolha. Deus não improvisa. Os líderes são escolhidos por Ele preparados. Também, os líderes não são autômatos. Deus espera uma resposta positiva em submissão. Agora, além da escolha, a palavra de Deus mostra para nós também a direção, porque Deus escolhe e o servo responde em submissão e Deus dirige. Meus irmãos, Deus é quem faz planos. Deus, quem traça os caminhos, toma as decisões. E o homem, consciente de quem é Deus, o homem obedece. Eu digo isso porque há uma frase que eu achei interessante. A tendência humana é querer um Deus que protege e não um Deus que dirige. Eu quero um Deus protetor. Eu quero realmente, tudo que eu fizer nesse ano 2019, eu vou lograr êxito, eu vou ser vitorioso, eu vou ser abençoado, mas quer a proteção de Deus, mas não quer a direção de Deus. Não quer a submissão em todos os setores da sua vida. Por isso que a tendência humana é querer um Deus que protege e não um Deus que dirige. Dessa maneira, nós vemos que muitos possuem os seus deuses particulares, que são chamados os deuses protetores, né? O pior, irmãos, é que nós que conhecemos o Deus verdadeiro, acostumamos a agir de modo semelhante. Pensamos que Deus é como, podemos dizer assim, é como uma companhia de seguros. Não estamos dispostos a obedecer, não ligamos para a sua direção, mas no primeiro risco de morte, buscamos a sua proteção. Deus, tenha misericórdia de mim. Oh Deus, eu não vou conseguir mais chegar lá. O verdadeiro cristão é aquele que busca e se submete à direção divina. Pense nisso. O verdadeiro cristão é aquele que busca e se submete à direção divina. O texto de Isaías, capítulo 55, versículo 8 diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Deus escolheu Josué, dirigiu seus passos, dirigiu seus caminhos, dirigiu sua vida. E Josué respondeu com submissão. Por isso, a palavra de Deus é bem clara, que mostra para nós que Josué foi um homem bem-sucedido, apesar das lutas. Ele foi útil, ele foi respeitado, ele foi amado e foi feliz. Por isso que a pergunta que eu quero falar e dizer para você neste momento. Suas escolhas e direcionamentos têm sido em submissão a Deus? Todas as suas escolhas, todo o seu direcionamento, tudo aquilo que você tem colocado para realizar como propósito nesse ano de 2019. Você realmente tem feito as suas escolhas e direcionamentos, tem sido em submissão a Deus, a sua vontade para a sua vida e para o seu coração?
Por isso que escolha e direção requerem submissão para a nossa vida. Outro aspecto importante, pensando nesse tema, dons e requerimentos do verdadeiro cristão. Além de escolha e direção requererem submissão, o outro aspecto que eu quero destacar aqui, olhando para a vida de Josué, é que princípios e normas requerem obediência. Vamos repetir? Princípios e normas requerem obediência. Interessante que, quando nós olhamos nos versículos 7 a 8, diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E o versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E diz o texto: então, olha o texto, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, princípios e normas requerem obediência. Deus, ele não é um Deus de confusão, de desordem. Não é um Deus de última hora. Deus diz para nós o que ele quer e define os seus objetivos. Deus dá princípios e normas e requer obediência. Meus irmãos, em qualquer empreendimento, se nós não tivermos uma definição clara dos propósitos, nós podemos nos perder em um ativismo que não resulta em nada. No versículo 6, interessante ver, olha só o versículo 6, quando ele fala assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. O objetivo está definido, olha o texto ali: tomar posse da terra, levar a efeito a promessa de Deus. Então, por isso que o objetivo está diante de nós também, fazer com que as pessoas também tomem posse da herança. Esse é o propósito nosso, como igreja. Fazer com que as pessoas que não conhecem Cristo possam também tomar posse dessa herança da vida eterna aqui neste mundo. E os meios estão determinados. Olha só, princípios e normas que devem ser obedecidas. Olha o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Nosso compromisso com Deus e seu serviço é o quê? É de amor, lealdade e vida. Nosso compromisso com Deus e seu serviço é de amor, lealdade e vida. Os princípios de Deus precisam fazer parte natural da nossa conduta, da nossa postura, da forma com que nós vivemos. O Filho de Deus, resgatado pelo sangue do Cordeiro, ele não anda tropeçando, tateando de um lado para o outro. Seus olhos estão abertos, ávidos para princípios e normas que Deus estabelece. Quando nós vemos o Salmo 1, diz: bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, o seu deleite, a sua alegria está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué, então, ele amava a Deus. Ele conhecia os seus princípios e normas e nunca teve dúvidas em obedecer. Ele chegou diante do povo, o povo que estava longe do Senhor, e disse: vocês decidam a quem vocês vão servir. Se vocês querem servir aos amorreus, aos jebuseus ou qualquer outro deus, vocês podem servir. Mas a minha decisão é esta: eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Meus irmãos, que declaração maravilhosa. Mesmo diante de todos, a maioria deles não querendo servir ao Deus vivo, ele declarou: eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Por isso que princípios e normas requerem o quê? Requerem obediência. Meus irmãos, não há segredos. A chave para o sucesso, a chave para que nós possamos ter felicidade, alegria e vitórias, e uma consciência tranquila para esse ano de 2019, está o quê? Está na obediência às normas e princípios de Deus. Olha o versículo 8 na parte B. Olha só: para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Não é fazer só uma parte, não. Ó, isso aqui, está na Bíblia, não vou obedecer não, porque isso aqui não dá para mim. Ah, não. Isso aqui não. É fazer tudo. É o que a palavra de Deus é bem clara.
para fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Se nós fizermos assim, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mostrando aí para nós. Interessante que quando nós vemos a forma com que Josué agiu, isso revela para nós que ele estava consciente da sua obediência às normas e aos princípios de Deus para a sua vida. Aí a pergunta que urge nós colocarmos: você é obediente às normas e princípios de Deus para a sua vida? Quem sabe em algum setor da nossa vida no ano 2018, nós não obtivemos vitória, nós não logramos êxito, nós não chegamos àquilo que nós desejávamos, porque nós não obedecemos tudo que Deus havia colocado para a nossa vida. Deus, Ele está aí pronto para nos abençoar, mas Ele coloca para nós de forma bem clara que nós, como servos dele, princípios e normas requerem obediência. E a própria palavra de Deus diz que os benefícios, as bênçãos da obediência, quando nós obedecemos aquilo que Deus coloca, nós somos abençoados. Você é obediente às normas e princípios de Deus para a sua vida? Mas quero terminar com o último ponto. Os dons e requerimentos do verdadeiro cristão. Força e coragem requerem confiança. Vamos repetir? Força e coragem requerem confiança. Meus irmãos, quando eu estava orando para esse ponto, e olhando aí para o versículo, quando ele fala várias vezes na expressão, seja forte e corajoso, 5 vezes, diz para Josué, seja forte e corajoso. 3 vezes aqui, e 2 vezes também em Deuteronômio capítulo 31, ele fala sobre isso. Então, força e coragem requerem confiança. Nós sabemos perfeitamente que escolha e direção requerem o quê? A submissão a Deus. Deus colocou para nós e nós precisamos ser submissos à sua vontade. Vemos que princípios e normas requerem obediência, mas força e coragem requerem o quê? Confiança. O texto diz, seja forte e corajoso. Sabe por que nós vemos isso de maneira veemente, que é colocado aqui para Josué? Porque Deus não aprecia a covardia. A Bíblia afirma claramente que realmente os covardes não entrarão no reino dos céus. Tanto é que lá em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de moderação e de poder. Quero dizer para os irmãos uma frase, achei interessante. A covardia é irmã do pessimismo, mas a coragem anda junto com o otimismo e a disposição de lutar. Vou repetir. A covardia é irmã do pessimismo, mas a coragem anda junto com o otimismo e a disposição de lutar. Eu lembro que, quando fui chamado para o ministério, muitos diziam, mas Gediael, você vai deixar de trabalhar na multinacional para ser pastor? A Bosch tinha toda a possibilidade da gente ir para Manaus, que ia abrir a linha branca em Manaus, de vários utensílios domésticos que não tinha ainda, e havia a possibilidade da gente ir para lá. E inclusive um presbítero de uma igreja presbiteriana lá em Campinas falou, mas Gediael, você vai deixar de trabalhar na multinacional para ser pastor? Para ser pastor? Meus irmãos, força e coragem requerem confiança. E nós sabemos que muitas vezes a covardia é que tem feito de nós pessoas pessimistas diante das impossibilidades da vida. Diante também dos apregoeiros da tragédia, dos apregoeiros do negativismo. Quantas vezes a gente fala, eu quero empreender isso, o meu alvo é isso, e quantas pessoas estão aí falando, você não vai conseguir, não adianta. Nós sabemos, meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara, que Moisés enviou espias, 10 voltaram tremendo de medo. Posso imaginar. Ali tem gigante, é muito difícil. Agora, Josué e Caleb, eles mostraram corajosos. É claro que Josué era realista. Ele sabia dos perigos, das dificuldades, mas ele reúne coragem e ele ali então, corajosamente, ele chama os líderes do povo, assume o comando e atravessa o Jordão. Diante de Jericó, aquela cidade estava então incrustada ali na colina, muros por todos os lados, fechada. Josué não se intimidou. Meus irmãos, a nossa vida é constante batalha. E Deus, Ele continua levando paulatinamente, levantando líderes corajosos, fortes,
que vencem e jamais se acovardam. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele concede a nós força e coragem. São dons de Deus e qualificações para o seu serviço. Deus, então, Ele nos dota o seu servo de força e coragem e exige de nós uma resposta de total confiança nele. Por quê? Porque Deus é a fonte dessa força e dessa coragem. É Deus que nos dá a capacidade. É Deus que nos fortalece. Sei que muitas vezes a gente olha e parece que no final do túnel não tem esperança nenhuma. Parece que nós não vamos conseguir. Parece que aquela vitória é difícil a gente ir atrás dela. Mas como é bom a gente saber que quando nós servimos um Deus, quando nós estamos obedecendo, quando nós estamos submissos a Ele, e força e coragem requer o quê? Confiança nesse Deus. E Deus é a fonte dessa força e coragem para prosseguirmos nesse ano de 2019. Pergunta para você. Deus tem sido sua fonte de força e coragem? Onde você tem colocado a sua coragem? Onde você tem colocado a sua força? A palavra do Senhor diz, não temas, crê somente. O mesmo Deus que te escolheu para a salvação. O mesmo Deus que chamou você para ser membro dessa igreja. O mesmo Deus que colocou você, que plantou você ali na sua casa. É um Deus que quer que você seja submisso. É um Deus que você quer que você seja obediente. Mas um Deus também que quer diariamente lhe dar força e coragem. E você possa confiar nesse Deus, que Deus vai usar a sua vida para que muitos da sua casa sejam transformados. Para que muitos da sua família conheçam o Deus único e verdadeiro e possam também se quebrantar junto à cruz de Cristo. E Deus quer fazer isso. Quer usar a sua vida para que isso aconteça. Assim como Ele usou de maneira especial o Josué. Para que o povo pudesse então possuir a terra prometida. É dessa forma que Deus faz. Força e coragem requerem confiança. Deus tem sido sua fonte de força e de coragem. A sua confiança tem estado realmente aí no Senhor, em Deus. Meus irmãos, interessante quando nós vemos, gostaria que os irmãos olhassem para esse texto, mas esse versículo diz o seguinte, olha só, que a palavra de Deus nos fala. Depois dessas coisas, Josué 24, 29, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Quando eu vejo esse texto, mostra para nós que Josué foi chamado de servo do Senhor. Josué então ganha o título no final da jornada. Interessante notar que Jesus e Josué é a mesma raiz hebraica, significando Salvador. Significando Salvador. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, nós temos uma tarefa neste mundo. E nessa tarefa, neste mundo, como corpo de Cristo, que nós possamos também, como igreja do Senhor Jesus Cristo, oferecer a entrada e posse da herança eterna aos outros. Assim como Jesus e Josué, que nós possamos ser o quê? Cristãos verdadeiros, na certeza de que Deus escolhe e dirige e requer submissão. Deus dá princípios e normas e requer obediência. E Deus dá forças e coragem e requer de cada um de nós confiança, para que nós possamos ser instrumentos de Deus, para que outras pessoas também possam conhecer o Deus justo e ao Deus verdadeiro. Que Deus nos abençoe. E que esse ano de 2019 seja um ano impactante, marcante na sua vida, para que você seja instrumento de Deus, para que pessoas que não conhecem a Cristo possam conhecê-lo como Deus único e Deus verdadeiro. E você possa celebrar com grande alegria o privilégio de poder ser instrumento de Deus para a libertação de vidas, para o louvor e para a glória do nosso Deus. Amém? Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco, Pai, já neste ano. E nós temos, ó Deus, tantos desafios para esse ano 2019, a nossa igreja, Presbiteriana Central de Presidente Prudente, que ruma aos 80 anos, ó Deus. 80 anos, os quais a Tua palavra tem sido pregada aqui nessa cidade, nessa região, em outras cidades. E nós louvamos a Deus pela existência da nossa igreja. Mas nós sabemos também, ó Deus, que o Senhor concede a cada um de nós dons que nós precisamos, ó Deus, estar utilizando da melhor forma possível. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos dirige e requer de nós submissão. O Senhor nos dá princípios, ó Deus, e normas e requer de nós obediência. E o Senhor nos dá força e coragem. E que nós tenhamos confiança
para prosseguir sem desanimar. Abençoe a tua igreja. Dá-nos, ó Deus, realmente o ano 2019, onde nós veremos de forma poderosa a manifestação do Senhor na vida de cada um de nós, na vida da igreja, para que nós possamos ver o crescimento do teu reino, através de vidas que serão salvas, vidas que serão edificadas. E, ó Deus, cada vez mais o teu nome é honrado, através da vida de cada um de nós, de cada membro dessa igreja. É a oração que fazemos com muita gratidão. Em nome de Jesus. Amém.